Olá, querido irmão, querida irmã. Sou o padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Sou mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra. Sou também o escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, uma análise exegético-teológica de Mateus, capítulo 25, versículo 30 a 46. Nesse livro você aprenderá o que é análise narrativa e como que ela pode ser aplicada a textos bíblicos. Você terá no segundo capítulo uma introdução ao contexto histórico e literário do Evangelho de Mateus. No terceiro capítulo você terá a análise narrativa aplicada ao texto do juízo final, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. E no quarto capítulo você terá a imagem de Deus que se depreende da leitura e meditação desse texto, bem como qual igreja que esse texto suscita-nos a ser, uma igreja que pratique as obras de misericórdia. Então, este texto foi publicado pela editora Dialética e o link estará aqui na descrição para os interessados. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Estamos celebrando o terceiro domingo do tempo da Quaresma, do ano litúrgico A. Nós temos como palavra de Deus Êxodo, capítulo 17, versículo 3 a 7, Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 2 e versículo 5 a 8, e depois João, capítulo 4, versículo 5 a 42. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Pois muito bem, querido irmão, querida irmã. Na primeira leitura, nós temos Êxodo, capítulo 17, versículo 3 a 7. É uma cena no qual o povo de Deus está no deserto, junto com Moisés, e o povo começa a murmurar contra Deus e contra Moisés, porque estão passando sede. Será que por acaso trouxeste-nos para esse deserto para que nós pudéssemos morrer de sede? E daí vem esse grande clamor do povo: dá-nos de beber, dá-nos de beber. Então, já tinha falado isso em programas anteriores, e aqueles que estão fazendo o nosso retiro quaresmal estão mais cientes disso. O ano litúrgico da Igreja Católica é dividido em 3 anos, ano A, ano B e ano C, e cada ano o tempo da Quaresma aponta para uma direção do mistério pascal. Nós estamos vivendo o ano A e o direcionamento dos últimos 3 domingos será para a realidade do batismo, que era a graça que os adultos recebiam no dia da Vigília Pascal. Então vejam só, nessa primeira leitura nós temos um clamor do povo: dá-nos de beber, dá-nos de beber. Terá um paralelo direto, explícito com o Evangelho, no qual nós temos o relato da samaritana, o encontro de Jesus com a samaritana. Jesus, com sede, sentado à beira do poço de Jacó, conversa com a samaritana e também diz: dá-nos de beber. Ora, é uma metáfora, é uma alegoria para falar da realidade do batismo, porque num primeiro momento Jesus está conversando com a samaritana sobre dá-me de beber a água do poço. Jesus responde que ele tem uma água que ele é capaz de oferecer, uma água da qual aquele que beber nunca mais padecerá sede, porque esta água se tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. E quando nós vamos lá em João capítulo 7, nós entendemos que esta água que jorra para a vida eterna se trata do Espírito Santo, que será derramado sobre a igreja desde o tempo da glória de Jesus, desde o tempo da ressurreição de Jesus. Então, João gosta muito de fazer estas brincadeiras, esses mal-entendidos. Fala de uma realidade concreta, mas que na verdade representa e simboliza uma realidade espiritual. Então, a verdadeira água que Cristo deseja nos dar não é uma água que mata uma sede biológica, mas é a água do Espírito Santo, que haverá de ser no coração do fiel uma fonte que jorra para a vida eterna. Em outras palavras, Deus, dentro do coração do fiel, haverá de conduzir o fiel num caminho de santidade, de discernimento e de fidelidade a Cristo. Então, é a grande graça que recebemos no dia do nosso batismo. Quando somos batizados, nós recebemos o dom do Espírito Santo, essa fonte de água viva que está dentro do nosso coração, e que precisamos destapar as areias, as pedras, tudo que de repente está em cima desta fonte, e que não deixa esta fonte, que é o Espírito Santo, nos suscitar o bem, a verdade e a justiça.
né? Porque muitas vezes nós colocamos entulhos, coisas em cima desta água, não deixando com que o Espírito Santo de fato possa nos santificar e configurar a nossa vida à pessoa de Jesus Cristo, né? Então, esta fonte já está dentro de nós. Por quê? A segunda leitura vai nos afirmar que o Espírito Santo foi derramado sobre nós no dia do nosso batismo. E por isso nós podemos clamar Abba Pai, né? Da mesma forma como Jesus chamava Deus de papaizinho querido, nós também o podemos fazer. Por quê? Porque foi nos dado o mesmo Espírito Santo que conduziu Jesus. Ou seja, então aquela intimidade profunda que Jesus tinha com o Pai, de considerá-lo seu papaizinho querido, porque de fato era, por graça, sem mérito algum de nossa parte, Deus, a todo aquele que foi batizado, concedeu também esta graça, a graça de viver como filho de Deus e chamar a Deus de Pai, né? Eu sempre gosto de meditar e repetir que na vida espiritual da imensa maioria dos cristãos ainda não foi descoberta essa grande graça de ter a Deus como Pai, né? Em muitos, hoje, por exemplo, no tempo de Quaresma, é um tempo privilegiado de nós buscarmos o sacramento da confissão. Então a gente atende muitas pessoas com o sacramento de confissão. E como que você escuta na pastoral pessoas que, no fundo, não têm uma consciência de que Deus é seu papai? Cultivam um profundo medo de Deus, um terror de Deus, um pavor de Deus, um medo terrível de ir para o quinto dos infernos, né? Esquecendo-se que Deus é papai. Qual papai que quer ver o seu filho condenado? Qual papai que haverá de condenar o seu filho, castigar o seu filho por toda a eternidade, né? Então é uma pergunta muito interessante que vem no fundo, a partir de uma experiência distorcida de Deus, né? Então o Espírito Santo foi derramado sobre nós, o Espírito Santo foi dado sobre nós no dia do nosso batismo, e a partir de então eu posso chamar a Deus de papai. Mas só que não significa que esse papai vai passar a mão na nossa cabeça. Não. Ele tem uma missão, ele deu uma vocação para todos nós. Qual a vocação? De sermos filhos de Deus. E o Filho de Deus por excelência é Jesus. O Filho de Deus é Jesus. Então o Espírito Santo nos é dado para fazer com que a nossa vida seja configurada à vida de Cristo. Essa é a vocação batismal. Então, a partir do terceiro domingo do tempo da Quaresma, então, as leituras vão nos apontar para a realidade do batismo. Repito. A partir do terceiro domingo da Quaresma, no ano A, na liturgia do ano A, as leituras vão nos apontar para esse mistério tão bonito que é celebrado na Vigília Pascal, o mistério do batismo. Batismo que nos faz morrer para o pecado e ressurgir com Cristo para uma vida nova. Batismo que planta dentro do nosso coração a vida eterna, que um dia será plenificada quando realizarmos a nossa Páscoa. Então peçamos ao Senhor, nesse terceiro domingo da Quaresma, a graça de verdadeiramente termos essa sede de Deus que só é saciada mediante o dom do Espírito Santo, a própria presença de Deus dentro do nosso coração, que nós possamos ser como essa samaritana, que ao encontrar-se com o Salvador, ao encontrar-se com Cristo, testemunhou verdadeiramente a sua palavra, testemunhou verdadeiramente que Ele é o Salvador, ela se torna uma evangelizadora para os demais. E graças a quê? Graças a essa experiência de ter bebido desta fonte de água viva, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Espírito Santo que nos foi dado no dia do nosso batismo, que é uma fonte que fica jorrando eternamente dentro de nós, mas que nós precisamos dar abertura para as suas inspirações, sermos dóceis às suas inspirações, e sendo dóceis às suas inspirações, com certeza o Espírito Santo haverá de configurar a nossa vida à vida de nosso Senhor. E haveremos desde já de experimentar a morte para o pecado e o renascimento para a vida da graça. Para isso, queridos irmãos e irmãs, rezemos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolheste a confissão de nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça a você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregarmos a Palavra de Deus. A você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Nossa gratidão a todos aqueles que estão fazendo o nosso retiro quaresmal.
Apesar de já estarmos no terceiro domingo do tempo da quaresma, as inscrições ainda estão abertas para que você possa meditar de forma aprofundada os 5 evangelhos dos 5 domingos do tempo da quaresma. Nós lançamos também o e-book com essas meditações. O link estará aqui na descrição. E nessa semana, por ocasião da festa de São José, haveremos também de lançar o curso bíblico sobre São José na Palavra de Deus, São José na Sagrada Escritura. Eu sei que o povo é muito devoto de São José e tem uma imagem de São José a partir da piedade popular, mas quando você aprofunda a figura de São José a partir da Sagrada Escritura, você tem uma visão muito mais amadurecida e enriquecedora acerca do pai adotivo de Jesus. Então, você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like. E até o próximo programa, o Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.